de campos minados. Enquanto Bom dia aí, investigavam pessoal. o subsolo da residência de Hermann Göring, Estou fazendo tipo um situada dentro do comentário aí próprio complexo, da Segunda a Guerra 10 Mundial aí, centímetros de do profundidade, nazista, aparece tá? um fragmento de crânio Espero humano. que o pessoal goste daí Continuam do escavando conteúdo. e Claro, encontram 5 a guerra, esqueletos né? sem Ninguém mãos nem gosta, né? pés, Mas sem bom roupas e mostrar, sem né? nenhum objeto. Como é que 3 foi a adultos, um triste adolescente guerra, né? e um recém-nascido. A investigação Então policial vamos lá foi daí. aberta, não pôde Pancada aí. determinar a causa da morte e foi encerrada. Ninguém sabe quem são nem por que estão ali. Esta descoberta é apenas a última peça de um arquivo que há 80 anos não se fecha. A milhares de quilômetros a sudoeste, sob as montanhas da Silésia, Hans Kammler, o mesmo engenheiro que ampliou Auschwitz-Birkenau, dirigiu a extração de 9 milhões de metros cúbicos de rocha para o projeto Riese. 7 complexos subterrâneos interconectados, cujo propósito exato os arquivos nunca confirmaram. Em 2015, o pesquisador Krzysztof Spakowski apresentou décadas de documentação e resultados de georradar que apontavam para seções inteiras nunca exploradas, com possíveis trens blindados e arquivos ocultos. As autoridades detectaram anomalias inexplicáveis nos dados, ordenaram a interrupção das escavações e não ofereceram nenhuma informação pública desde então. Este documentário expõe as 18 bases e bunkers nazistas mais perturbadores da Segunda Guerra Mundial. Projeto Riese, a obra nazista mais misteriosa jamais descoberta. No outono de 1943, com os bombardeiros aliados já capazes de alcançar o coração industrial do Reich, Albert Speer recebeu uma ordem direta de Hitler: criar sob as montanhas da Silésia um complexo subterrâneo tão grande que pudesse funcionar como cidade autossuficiente. O projeto Riese, nome que simplesmente significa gigante em alemão, tornou-se o maior esforço de construção subterrânea de toda a história do Terceiro Reich, superando em escala qualquer fábrica de armamentos ou quartel-general Desculpe um pouco aí, blindado pessoal. A construído imagem até é bem então. ruim mesmo, hein? Mais de Bem, 9 milhões de metros cúbicos de bem rocha ruim as teriam que imagens ser aí. extraídos. Mas E 80 anos que a depois, gente tem da seu época, né? propósito exato continua sendo um dos maiores enigmas da guerra. As Montanhas Coruja, no maciço do Eulengebirge, hoje sudoeste da Polônia, reuniam as condições ideais: rocha granítica estável, distância suficiente dos principais aeródromos aliados e uma rede ferroviária que permitia mover milhares de toneladas de material sem chamar demasiada atenção. A organização Todd, sob a supervisão geral de Speer desde a morte de Fritz Todd em 1942, iniciou os trabalhos no final de 1943. Speer visitou a área pelo menos uma vez para inspecionar o avanço, mas a direção operacional recaiu sobre o esse Obergruppenführer Hans Kammler, o mesmo engenheiro que havia dirigido a ampliação de Eu sou Auschwitz-Birkenau alemão, e a os caras construção eram de muito suas loucos, né, câmaras de meu? gás e Tá crematórios. louco, velho. Kammler trazia consigo seu Meu método Deus do céu, comprovado: velho. mão de obra escrava em quantidades Nossa, massivas e prazos escravidão, impossíveis. tá louco. O projeto não consistia Só em um ideia, único meu. túnel, mas em uma rede de pelo menos 7 complexos principais: Osovka, Wodars, Zetka, Sobor, Estratégia dos Sokolek caras, meu. e, especialmente, as galerias Muito bom. escavadas sob o antigo castelo de Xionge, uma residência renascentista que os nazistas transformaram no núcleo do complexo. Os planos previam mais de 20 quilômetros de túneis com câmaras de até 10 metros de altura e 15 de largura. Algumas seções incluíam sistemas de ventilação, geradores elétricos, oficinas e armazéns capazes de sustentar milhares de pessoas durante meses. Quando o avanço soviético obrigou ao abandono das obras em janeiro e fevereiro de 1945, apenas entre 25% e 30% do projeto estava terminado. Para executar essa obra colossal, as SS criaram uma rede de subcampos dependentes de Grosshausen. No pico de atividade, entre 30 mil e 40 mil prisioneiros trabalhavam simultaneamente. Judeus deportados da Hungria e da Polônia, prisioneiros de guerra soviéticos, poloneses e detidos políticos de toda a Europa. Durante os primeiros meses, antes de existirem barracões na superfície, os prisioneiros dormiam dentro das próprias galerias recém-escavadas, sobre o chão de rocha, expostos à poeira de dinamite e cimento. A tuberculose e as doenças respiratórias se espalharam rapidamente. Os guardas executavam quem desabava ou trabalhava devagar demais.
As estimativas mais conservadoras falam entre 10 mil e 15 mil mortos, embora a destruição sistemática dos registros ao final da guerra sugira que o número real possa ter sido maior. O que torna Rize único não é apenas seu tamanho, mas o mistério que o envolve. Os planos completos desapareceram. As hipóteses mais sérias apontam para um quartel-general de emergência para Hitler e o alto comando, combinado com fábricas subterrâneas para armas avançadas, mísseis, componentes de aviões a jato ou até mesmo um possível centro de pesquisa nuclear. Outras teorias falam de um refúgio para a elite nazista e seus arquivos mais sensíveis. Nenhuma foi confirmada. Em 2015, uma expedição privada gerou manchetes mundiais ao anunciar, mediante georradar, o possível achado de um trem blindado oculto em um dos túneis inacessíveis. A afirmação nunca foi verificada, mas alimentou a lenda. Hoje, Ozovka e Vodar são visitáveis com guia e atraem centenas de milhares de turistas por ano. Os visitantes percorrem galerias iluminadas artificialmente, passam por maquinário abandonado e saem com a mesma pergunta que os historiadores fazem há décadas. O que pretendia ser realmente este gigante? O projeto Rize continua sendo a maior obra incompleta do Terceiro Reich. Um monumento de concreto e silêncio à ambição desmedida de um regime que, enquanto perdia a guerra na superfície, tentava construir um império debaixo da terra. Acaba a ser tatu, O Ninho do Lobo, bunker, cidade embaixo secreta de terra, que contém estruturas na floresta. Em 20 de julho de 1944, às 12 horas e 42 minutos, uma bomba detonou no quartel-general mais secreto de Adolf Hitler e o coronel Klaus von Stauffenberg, que havia abandonado a sala de reuniões como pretexto minutos antes, observou do exterior a fumaça que brotava do edifício e assumiu que ninguém poderia ter sobrevivido. Estava errado, e esse erro de cálculo condenaria à morte mais de 200 pessoas nas semanas seguintes. A razão pela qual Hitler sobreviveu tem tudo a ver com a arquitetura do Wolfschanze e com uma cadeia de pequenas circunstâncias que em conjunto mudaram o curso da guerra. O Ninho do Lobo não era um único bunker, mas uma cidade militar encoberta no meio da floresta de Gierloss, a 8 quilômetros de Rastenburg, na Prússia Oriental, que hoje faz parte da Polônia, com mais de 80 estruturas distribuídas em 2 quilômetros quadrados e organizadas em 3 zonas de segurança concêntricas, dotadas de campos minados, arames farpados de alta tensão e postos de controle das SS. A organização Todt começou sua construção no outono de 1940, sob o codinome Ascania Nord, para ocultar sua natureza real, e o complexo ficou operacional em junho de 1941, justamente para o início da Operação Barbarossa. Nos primeiros anos, quando o regime ainda acreditava em uma vitória rápida, as construções eram relativamente modestas, com paredes de 1 a 2 metros de concreto, mas a deterioração progressiva da situação militar obrigou entre 1943 e 1944 a uma transformação radical, na qual os bunkers principais foram recobertos com camadas adicionais de concreto, até que os tetos alcançaram 8 metros de espessura e as paredes laterais entre 6 e 8, consumindo no processo uma estimativa de 250 mil toneladas de concreto no conjunto do complexo. Há um detalhe arquitetônico que resulta profundamente irônico em retrospectiva. A sala onde detonou a bomba de Stauffenberg não era um desses bunkers de 8 metros de concreto, mas uma estrutura de madeira construída para os meses de verão, com janelas abertas para combater o calor de julho. A onda expansiva se dispersou para o exterior em vez de se concentrar. E, além disso, a maleta com os explosivos havia sido inadvertidamente deslocada pelo coronel Brandt, que a moveu com o pé para se acomodar melhor à mesa, situando-a do outro lado de uma perna maciça de carvalho que absorveu parte da energia da detonação. 4 pessoas morreram e 20 ficaram feridas, mas Hitler sofreu apenas queimaduras leves e lesões nos ouvidos.